bom dia. Bem-vindos a esta conferência organizada pelo Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra. Desde já agradeço a vossa preferência no sábado de manhã. Eu passo a apresentar a mesa. Para quem não me conhece, a maioria felizmente conhece-me. Sou o Luís Sérgio, sou diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra. Começo pelas senhoras, a doutora Lourdes Mendonça, que está do lado esquerdo, à minha esquerda, e é a diretora do agrupamento, a quem agradeço desde já a disponibilidade que teve em cedermos este espaço e a forma sempre simpática e gestível como nos recebe. E está aqui também em representação como membro de Direito da Comissão Pedagógica do Centro de Formação. Tenho aqui ao meu lado esquerdo, e digo-vos que é muito raro ter alguém ao meu lado esquerdo, mas hoje tenho duas pessoas ao meu lado esquerdo. Alguma vez teria que acontecer. O professor Santana Castilho, e eu começo por apresentar o professor Santana Castilho, antes de dar a palavra à doutora Lourdes Mendonça. O professor Santana Castilho é professor coordenador de Organização e Gestão do Ensino da Escola Superior de Educação de Santarém e cronista do Jornal Público. Foi membro do 8º Governo Constitucional, presidente da Escola Superior de Educação de Santarém e do seu Conselho Científico e presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Foi consultor do Banco Mundial, da União Europeia e da Unesco em projetos educacionais de âmbito internacional. Foi responsável por vários projetos internacionais de investigação educacional e no exercício da atividade liberal foi consultor e formador de quadros de grandes empresas nacionais e multinacionais no domínio da gestão estratégica e da avaliação e gestão do desempenho. Foi diretor de várias revistas educacionais, tem vasta obra publicada em artigos e livros e é frequentemente solicitado a pronunciar sobre educação em jornais, rádio e televisão. Das pessoas com voz pública, em termos de educação, é talvez aquele que mais e melhor tem defendido a escola pública e os professores. Ao contrário da maioria dos nossos políticos, é uma pessoa com caráter e com coração. E deixando desde já o tema e o mote para esta conferência, em 14 de setembro de 2013 escreveu no Jornal Público: as mudanças sociais e económicas que varrem a vida dos portugueses colocam à educação problemas novos e emprestam uma dimensão maior aos problemas de sempre. Mas o maior de todos é político e, como tal, ideológico e intencional. A educação nacional está a ser confrontada com caminhos que desprezam a sua natureza axiológica e procuram impor-lhe um modelo de mercado. Trata-se de apresentar a educação como um simples serviço, circunscrito a objetivos utilitários e instrumentais, regulado apenas por normas de eficiência e eficácia. Trata-se de impor o ato educativo transformado em produto e a escola transformada em empresa de serviço. Que implicações têm estas mudanças na profissionalidade docente? Será isso que o professor Santana Castilho irá partilhar connosco e que, a seu pedido, depois espera que estará aqui um vivo debate. E agora, finalmente, a palavra à doutora Lourdes. Peço desculpa por esta demora. Cumprimento o diretor do Centro de Formação, o professor Santana Castilho, os membros da Comissão Pedagógica e todos os presentes. Eu diria que eu me sinto honrada por ter sido escolhida para a anfitriã deste encontro. Não vou dizer-vos mais nada, senão que procurarei cumprir o meu papel do melhor possível. Faremos uma breve pausa, diria quando, mas por volta das 11 e tal, presumo, convidar-vos a ir tomar um café. E quanto ao Sr. Professor Santana Castilho, que já conheço há algumas décadas, nesta paixão, nestes debates de educação, eu vou fazer-lhe um pedido. Aqueça esta sala, se faz favor. Muito obrigada. Daquilo que o meu amigo Sérgio teve a gentileza de dizer, ou melhor, aquilo que ele teve a gentileza de dizer,
eu acrescento, se me permitem, duas coisas. Eu peço perdão, estou um pouco emocionado, porque venho de um velório onde morreu mais um colega nosso. E aquilo que ele disse de mim, eu de facto acrescento isso, sou apenas mais um. A Lourdes tratou-me por senhor professor. Já a conheço há décadas, como ela disse. E pediu-me para aquecer a sala. Ontem, quando recebi a notícia daquele que tinha desaparecido, e estava eu a pensar no que vos iria dizer, deu-me uma de saudosismo, porque já estou velhinho. E vejo ali a propósito da Cristina, minha aluna, a quem eu já fiz adeus, mas ela não me ligou nada, nem me viu. Mas dizia ele, deu-me uma de saudosismo, e fui ler alguns papéis que a Lourdes nos escreveu há décadas, naquele papel dos arquitetos. E por uma quantidade de coisas que são comuns a quem já tem uma experiência longa, de facto, cheguei aqui de onde quero. Por bons e por maus motivos. Refleti um pouco ontem sobre o que é que iria fazer. Já tinha refletido há tempo. Eu não gosto de escrever para ler, mas decidi fazer isso. E, portanto, agarrei uma série de coisas que tenho tirado ao vento, muitas delas nas páginas do Público, outras não. Misturei tudo e acabei por escrever um bocado. Tinha receio que me dispersasse nesta tempestade de sentimentos que me assolou, que me dispersasse e que cumprisse mal aquilo que o colega Sérgio me pediu para fazer. Portanto, eu vou ler-vos um papel. Um papel que, do meu ponto de vista, faz uma viagem sobre o que têm sido as mudanças destes dias de desespero que todos temos vivido. Esse papel poderá ter uma virtude, recordar aquilo que todos conhecem. Não vou dizer nada de novo, mas ao fim e ao cabo a nossa vida é feita de lugares comuns. Aquilo que poderá ser novo, e para isso apelo, é o diálogo que depois poderemos estabelecer. A troca de opiniões e de visões sobre os problemas. E isso, no momento que nós vivemos, eu penso que assume um lugar de particular relevância. Circunstância pela qual eu quero também agradecer aqui ao colega Sérgio, que conheço há menos tempo, mas que me habituei a admirar por uma coisa que infelizmente cada vez é mais rara, que é a persistência em trazer para os nossos assuntos uma atuação cívica que provoque aquilo de que hoje estamos a como bom exemplo, que é as pessoas disponibilizarem-se numa manhã de sábado e por cima com alguma promessa de bom dia para vir discutir estes problemas numa situação absolutamente penosa, qual é aquela que a educação vive neste momento. Também vejo ali o meu ilustre companheiro de outras lutas, de outros tempos. Não levem a mal, se calhar vejo aqui mais pessoas que conheço, mas tudo isto vem a propósito de que poucas coisas servem para, de facto, me aquecer a alma. Oxalá eu consiga
aquecer também vossa e oxalá, de facto, no debate que se segue, consigamos todos sair daqui mais animados e com mais espírito de luta, porque, e tenho dito isso tantas vezes, se de facto nós conseguíssemos manter as almas quentes durante mais tempo que aquele que duram algumas lutas que temos feito e que se sobram no momento em que estamos quase a ganhar, se nós conseguíssemos prolongar esse calor um bocadinho mais, estou-me a lembrar do último claudicado, exatamente na altura em que o prolongamento de uma greve deitava abaixo o sistema, e estou-me a lembrar de outra onde aconteceu exatamente a mesma coisa. Se eu conseguir incendiar mais umas almas e se realmente conseguirmos sair daqui com mais um bocadinho de enzima para aguentar nos momentos vitais as lutas que podiam fazer a diferença, então eu ficarei feliz neste sábado que começou triste para mim. Bom, não sei que tempo disseste que era eu que mandava, mas eu não mando nada. Ok, tudo bem. Se virem que eu estou a falar demais, digam, eu penso que este papel que preparei em meia hora está lindo. Mas, de facto, o que é fundamental é depois o debate e apelo, sinceramente, questionem, ponham problemas, desanquem nas coisas que acharem que estão realmente aquilo de que nós necessitamos é ter espaço e tempo para debater isto. Porque, como disse o colega Sérgio, o problema é fundamentalmente um problema político. Tudo o que tem caráter técnico, tudo o que é de natureza pedagógica, está tudo dito, está tudo escrito. A pedagogia é fundamentalmente especulativa, será sempre e nunca sairemos disso. Será assim. O problema é, de facto, um problema político. E é nessa perspectiva que devem ver o meu papel e é nessa perspectiva que o debate deveria de ser conduzido a seguir. O grosso da crítica produzida sobre a política para a educação, seguida por Nuno Crato, invoca a ausência de sentido estratégico e a subordinação ao curtíssimo prazo, imediatista e de cariz exclusivamente financeiro. Nesta exposição, procurarei defender a tese segundo a qual, rejeitando embora objetivos e processos que configuram retrocessos civilizacionais, assistimos, outro sim, a uma encapuçada estratégia de asfixia da escola pública e de transformação da escola inclusiva numa escola mínima para os pobres e numa escola privada cofinanciada pelos impostos de todos para... É essa a estratégia dissimulada que configura a sabedoria imoral da razão de Cato. Se compulsarmos proclamações e discursos de economistas, sociólogos e políticos, se percorrermos os documentos de avaliação e prospectiva das instituições transnacionais, impõe-se a qualquer observador um denominador comum. A educação é fonte de riqueza e é o melhor veículo de inclusão e promoção social. Este papel da educação, universalmente reconhecido, deveria, em tempos de crise, suscitar o reforço do empenhamento do Estado. Porque há uma relação incontornável entre economia e educação. Porque o relaxamento do esforço com a educação torna a crise crónica. Porque pior que o empobrecimento da bolsa e das bolsas é o empobrecimento do conhecimento e do espírito. Recentemente foi tornado público um relatório de atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Esse documento qualifica como muito significativo
o aumento das situações que comprometem o direito à educação. E quantifica o fenómeno. 22,2% dos casos registados no primeiro semestre de 2013 são violações dos direitos dos menores à educação. Foram registados, sob esta epígrafe, 3.147 novos casos. O absentismo e o abandono escolar já são a segunda maior ameaça a menores na tipologia adotada pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Desde 2010, 135 mil carenciados deixaram de receber o rendimento social de inserção. Em 2013, foram excluídos 20 mil beneficiários. As continuadas alterações às regras de concessão multiplicaram pelo país fora bolsas de sofrimento atroz, onde os direitos humanos básicos não existem. Para milhares de crianças, a esperança que uma escola inclusiva as acolha vai de passo síncrono com a esperança dos pais em serem socialmente integrados. Há um país real que reflete o desastre social provocado pelas políticas sociais do governo. Há um governo em negação que valsa de modo macabro entre uma austeridade assassina e o carnaval patético do regresso aos mercados. Na antevisão dos que pensam o país, a educação será uma questão política central para a recuperação duradoura. Mas para tal, será mistério identificar que políticas a servem, num quadro de tensões múltiplas e num ambiente de confronto entre neoliberais e aqueles que recusam aceitar a educação como mais um mercado. As mudanças sociais e económicas que varrem a vida dos portugueses, e antecipou-me, colam à educação problemas novos e emprestam uma dimensão maior aos problemas de sempre. Mas o maior de todos é político e, como tal, ideológico e intencional. Estou a citar-me e o Sérgio colheu este bocadinho de alguma coisa que eu já disse noutros tempos. A educação nacional está a ser confrontada com caminhos que desprezam a sua natureza axiológica e procuram impor-lhe um modelo de mercado. Trata-se de apresentar a educação como um simples serviço, circunscrito a objetivos utilitários e instrumentais e regulado apenas por normas de eficiência e de eficácia. Trata-se de impor um ato educativo transformado em produto e a escola transformada em empresas de serviços, realizando o sonho de alguns, que já não escondem uma ideologia marcada pela sede de desinstitucionalizar e pela pressa de privatizar, como se a República não devesse outra coisa aos seus cidadãos. Mas deve respeito à igualdade de todos perante as mesmas oportunidades, sem discriminação. E deve o garante da dignidade humana, seu pilar fundador. Coisa pouca para a educação mercadoria. Coisa muita para a arte de educar e para as necessidades da cidadania. O ano letivo em curso está marcado, e pobremente marcado, pelo afastamento da profissão de muitos e dedicados professores, pela redução a régua e quadro, sem critério, de funcionários indispensáveis, pela amputação autocrática da oferta educativa das escolas públicas para benefício das privadas, pela generalização do chamado ensino vocacional, sem que se conheça qualquer avaliação da anterior experiência, limitada a 3 escolas e este ano letivo estendida a 300, qualquer via verde de facilitismo, uma vez que se pode concluir o 3º ciclo num ano ou 2, em lugar dos 3 habituais. E do mesmo passo, um modo expedito de limpar o sistema de repetentes problemáticos, marcado ainda pela imposição arbitrária de decisões conjunturais
de quem não conhece a vida das escolas, de que as metas curriculares, a eliminação de disciplinas, o brutal aumento do número de alunos por turma e as alterações de programas são exemplos. Marcado ainda pelo medo do poder sem controle, que apaga ao dobrar qualquer esquina contratos de décadas e compromissos de sempre. Pela selva que tomou conta da convivência entre docentes. Pelo utilitarismo e imediatismo que afastou a modelação do caráter e a formação cívica dos alunos. Pela paranoia de tudo medir, de tudo registar, de tudo reportar, para cima, para baixo, para o lado, uma e outra vez, e cujo destino, afinal, é o lixo onde termina toda a burocracia sem sentido, pelo retrocesso inimaginável a que só falta a recuperação do estrado e do crucifixo. 30 alunos por turno, 300 alunos por professor, mais horas de trabalho letivo, mais horas de trabalho não letivo, menor salário, carreiras e progressões congeladas vai para 8 anos, obrigatoriedade de deslocação às peças próprias entre escolas do mesmo agrupamento, exercício coercivo a centenas de quilómetros da residência da família, pérfida prova de ingresso na carreira, desmotivação continuada e espectro do desemprego generalizado são realidades que afetam os professores em exclusivo? Pergunto. Não afetam os alunos? Volto a perguntar. Não importam aos pais? Ao futuro coletivo do país? A diminuição do financiamento dos serviços da ação social escolar, quando o desemprego dos portugueses dispara e a fome voltou às nossas crianças, bem como a remoção sistemática, serviço após serviço, das respostas antes existentes para necessidades educativas especiais, é problema corporativo dos professores ou razão para que a comunidade civilizada se mobilize? A drástica diminuição dos funcionários auxiliares e administrativos, a redução das horas de apoio individualizado aos alunos, o aumento do preço dos manuais e dos passos e a deslocação coerciva de crianças de terra idade para giga-agrupamentos, pergunto outra vez, são problemas exclusivos dos professores? Na educação, caros colegas, acabaram as subtilezas e perdeu-se a vergonha. Na mesma altura em que a falácia da liberdade de escolha foi o argumento para um passo determinante na privatização do ensino e para a ampliação sem peias das parcerias público-privadas na educação, outra coisa não são os contratos de associação vigentes. O pré-claro ministro Nuno Crato cerceou a liberdade de escolha relativamente às escolas públicas quando não autorizou o funcionamento de turmas constituídas em função das decisões dos alunos e das famílias. A engenharia social e económica que o Governo operou com a aprovação do novo Estatuto do Ensino Particular, a consumar-se com a regulamentação sucessiva que se espera, não se afastará daquela que protege as rendas escandalosas dos setores energéticos, bancários, das rodovias e outros. Eis o Estado do futuro, o Estado escravo, cujo poder deixou de ser delineado pela lei. Uma vez mais, a Constituição da República foi revista por decreto do Governo que derrogou o caráter supletivo do ensino privado nela contido. Com a regulamentação sucessiva que se espera, não se afastará daquela que protege as rendas escandalosas dos setores energéticos, bancários, das rodovias e outros. Eis o Estado do futuro. Para conseguir, e acoberto do fantasma da falência, o Governo tem-se encarniçado a reduzir o Estado a funções mínimas de obediência aos titareiros do regime
privatizando o resto. Importa, pois, que diga algo sobre a decantada dicotomia público-privado, designadamente a recuperação da ideia do cheque em si. A Constituição da República fixa ao Estado, no artigo 75, a obrigação, e cito, de criar uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. O Decreto-Lei 108/88 mandou que a referida rede se fosse desenvolver, artigo 3º, começando por construir escolas em locais onde não existissem escolas privadas. Assim, o legislador protegeu, e bem, as escolas privadas já instaladas numa lógica de economia de meios. Através de contratos de associação, o Estado tem vindo a pagar integralmente o custo do ensino que as escolas privadas ministram a alunos que habitam em zonas não cobertas pela rede pública. E continua a pagar, desta vez mal, em zonas onde a rede pública é suficiente, dilapidando recursos públicos para proteger interesses privados. É aquilo, e não mais do que aquilo, que o Estado deve financiar. O sistema de ensino português tem dois subsistemas, um público, outro privado. Recordo-vos que cerca de 20% da rede é privada. Querer tornar os dois sistemas indiferenciáveis por via da falsa questão da liberdade de escolha é uma subtileza para fazer implodir o princípio da responsabilidade pública no que toca ao ensino. Os cidadãos pagam impostos para custear funções do Estado. Uma dessas funções, acolhida constitucionalmente, é garantir ensino a todos. Quando pago impostos, eu não estou a pagar o ensino dos meus filhos. Estou a pagar o ensino de todos. Se escolho depois uma escola privada, sou naturalmente responsável por essa escolha e devo pagar. E importa recordar que a diversidade também se cumpre permitindo que as escolas públicas se diferenciem umas das outras por via autonómica efetiva. Vejamos agora o cheque ensino e comecemos por relembrar que Nuno Crato disse cedo ao que vinha. Estou a referir-me a uma entrevista à RTP em setembro de 2011. Disse nessa entrevista que o cheque ensino seria aplicado em Portugal depois de estudar experiências internacionais. Esta é talvez uma questão crucial a debater. Podem os factos sociais surgir da importação, imposição de políticas alheias, ou outros sim devem ser construídos socialmente, respeitando a realidade local, por maior que seja o novelo de dúvidas que a caracteriza. A investigação abundante sobre a exportação e importação de políticas educativas, e cito por todos os trabalhos de João Barroso, de Gita Steiner-Kansky e de Dale, alerta-nos para a recorrente invocação de modelos estrangeiros como simples argumento da autoridade subserviente para validar decisões já tomadas. É minha convicção que o Ministro em funções e os partidos do Governo devolvem agora os apoios que receberam para chegarem ao poder. Não se trata de manobras de catacumbas nem ilegais. São conhecidos os nomes dos protagonistas, as designações das organizações e é reconhecida a legitimidade para defender os seus interesses, que são particulares. Cabe-nos a nós, aos que pensam como eu, defender os nossos, que são públicos. As três reflexões que se seguem pretendem catalisar o debate que desejo. Primeiro, nas circunstâncias atuais, só um cidadão ensandecido acreditará que cresça a despesa consignada à educação. O financiamento do regime experimental do cheque ensino, com 19,4 milhões de euros consignados em orçamento de Estado
para 2014, significa mais desinvestimento no ensino público. Eu repito o número. 19 milhões,4 estão lá no Orçamento do Estado. São documentos extensos, que ninguém lê, são muitas páginas. Com todos os mapas, todos os relatórios, são 700 e tal. Mas era importante que as pessoas dessem uma olhada, pelo menos naquilo que toca à educação. Dizia eu, a decantada escolha, e vai atrás, a decantada escolha não deixa escolha alternativa. Não é público mais privado. É privado contra o público. Assim, a universalização do cheque ensino nas condições financeiras e económicas do país é liminarmente inviável. Segundo aspecto, a liberdade de escolha que o cheque ensino proporcionaria não pode ser dissociada de variáveis que ultrapassam a questão ideológica e perverteriam de imediato o seu fundamento. Com efeito, 80% dos estabelecimentos de ensino privado situam-se nos concelhos com os maiores índices de desenvolvimento. Estou-me a referir às grandes cidades e ao litoral do país. E mesmo os grandes centros. Pergunto-me o que aconteceria se todos os alunos de cheque ensino na mão demandassem o melhor colégio do seu bairro. O que acontecia é aquilo que a lei da oferta e da procura determina. Esse colégio poria em prática o mecanismo de seleção dos candidatos, entrando os melhores e ficando à porta os piores. Volto a perguntar. Caberá ao Estado fomentar e pagar esta liberdade de escolha, marcada à partida pela certeza de não entrada da maioria? Terceira questão. O direito à educação que o Estado deve proteger e o dever de cumprir o ensino obrigatório que o cidadão deve cumprir não cabem, em minha opinião, na lógica económica da simples prestação de serviços. Reclamo para o Estado um papel social e de soberania. Permitem concluir que tínhamos no sistema público de ensino não superior, em 2000, 1.588.177 alunos para 146.040 professores. Em 2011, e estes são os últimos dados disponíveis, passámos a ter 1.528.197 alunos para 140.684 professores. Ou seja, o sistema perdeu 59.980 alunos e 5.356 professores, mantendo-se a relação professor-aluno. Não há dados publicados referidos ao momento presente, mas sabemos que a alteração da escolaridade obrigatória terá considerável impacto na necessidade de professores, sendo certo que a invocada diminuição da natalidade não é expressiva entre 2011 e 2013. E o que aconteceu ao número de professores, considerando os contratados e os que saíram do sistema, tínhamos em 2013 111.600 professores. Em 2 anos, perdemos 29.084 professores. Diminuição da natalidade? Sejam honestos. Exclusiva preocupação com a redução de custos, sem nenhuma sensibilidade para o futuro. Porque temos 3.500.000 portugueses com mais de 15 anos que não têm qualquer diploma ou apenas concluíram o ensino básico. Porque temos 1.500.000 portugueses entre os 25 e os 44 anos que não concluíram o ensino secundário. Porque, apesar dos progressos, persiste uma taxa de abandono precoce de 27,1%, a maior da Europa. Com efeito, dados estatísticos recentemente divulgados por David Justino, no âmbito do trabalho que desenvolve no seio do Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, revelam que a taxa de abandono escolar
e recordo-vos que é a percentagem de jovens dos 10 aos 15 anos que nunca frequentaram o ensino básico ou que o abandonaram sem concluir o terceiro ciclo, essa taxa cifra-se em 1,7, mas a taxa de abandono precoce, que é a percentagem da população com a idade compreendida entre os 18 e os 24, que não frequentou o ensino secundário ou abandonou sem o ter concluído, essa está nos 27,1%. Estes dois indicadores, expressos em números absolutos, significam respectivamente 11.417 e 220.472 indivíduos excluídos do sistema. Se esta canalha que agora fala dos 50 mil fosse séria, devia de estar na mesma altura a falar destes números que eu vos acabo de dar. E estes números não justificam nenhum meio para reduzir professores. Só podem justificar uma coisa: é aumentar a contratação de professores. Se quiserem futuro para o país. Porque à terça, à quarta e à quinta citam todos os dados internacionais que dizem que há uma relação absoluta entre o grau de desenvolvimento das populações dos países e a economia dos países. Mas depois, nos restantes dias, ignoram isso completamente e fomentam o retrocesso enorme que o país tem tido nestes últimos anos. Recordo que em março de 2010, sob a epígrafe Europa 2020, Estratégia para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, a Comissão Europeia desenhou um plano de revitalização da sua economia, em que Portugal se comprometeu e considerava indispensável diminuir a taxa de abandono escolar precoce para 10% e elevar para 40% a dos diplomados com o ensino superior na faixa etária dos 30 aos 34 anos. Eu espero que tenhamos a oportunidade, no debate, de falar sobre alguns coelhos que o crato tem tirado da cartola nas últimas semanas e que têm a ver com isso. Se eventualmente ninguém suscitar o problema, eu vou trazê-lo aqui à colação, porque é extremamente interessante. É lançando na célula do mercado de trabalho jovens sem as qualificações básicas exigidas pela Europa que combatemos a sua taxa de desemprego a rondar os 50%. É cruzando os braços ante mais de 2 milhões de ativos que não concluíram o ensino secundário que melhoraremos a competitividade da nossa economia? Resolveremos o déficit e a dívida cortando sem critério nem visão no essencial, a educação e a formação de um povo? Obliterados pela pressão urgente, continuaremos a regredir naquilo que é importante? Num estudo recente promovido pela Comissão Europeia, Portugal e Roménia são os únicos Estados que reduziram as despesas públicas com a educação em percentagem do PIB. Consignando-lhe 3,8% de um PIB que caiu para valores próximos dos 152 bilhões, quando em 2010 gastávamos 5% de um PIB que se cifrava em 167 milhões e meio, Portugal reduziu, neste curtíssimo período, 2.594 bilhões de euros com a educação. No memorando assinado com a Troika em maio de 2011, fixavam-se os cortes em 195 milhões em 2012 e 175 milhões em 2013. Eu repito, 195 milhões em 2012, 175 milhões em 2013. Esta gente cortou nestes 2 anos nada mais, nada menos do que 2.594 milhões. Não há, noutra área social e política, um exemplo de que realmente Passos e Crato são muito mais troiquistas do que a Troika. A resposta às perguntas que formulei acima foi dada pela Comissária Europeia para a Educação quando apresentou o estudo que citei. Disse a senhora:
os Estados-membros não investirem suficientemente na modernização da educação e das competências, ficaremos aquém dos nossos concorrentes mundiais e será mais difícil combater o desemprego juvenil. Sempre que ouço falar da educação, fica-me a convicção que da consciência do Ministro Nuno Crato foram varridos os fatos aqui descritos que atormentam a consciência dos que sofrem com a inconsciência dele. A ação política do Nuno Crato é uma sucessão de incumprimentos, hoje, daquilo que defendeu ontem. Quem revisita o seu anterior discurso acreditaria que, uma vez no posto, dele só se poderiam esperar políticas que conduzissem ao crescente interesse dos professores pelo ensino. Mas o engano foi colossal. Tão só seguiu e ampliou à dimensão do desumano a estratégia de proletarização dos docentes. Desinvestiu na sua formação, reduziu-lhes os salários e aumentou-lhes os horários de trabalho. Manteve exigências burocráticas que roçam o sadismo. Fixou-lhes vários locais de trabalho, obrigando a deslocarem-se de uns para os outros em períodos não remunerados e às peças próprias. Desafiou os tribunais não cumprindo as sentenças favoráveis aos despedidos. Criou um exército de mão de obra barata, na reserva, miserável, chantageado e sem horizontes de futuro. Poderá o país aceitar este desperdício de gente formada à custa de muitos milhões? Tivera Nuno Crato consciência social e saberia que as despesas que os contribuintes querem reduzir são aquelas que lhe permitiram, em 2013, ano da fome, do desemprego e da expoliação abjeta dos que trabalham, que lhe permitiram a ele, Nuno Crato, gastar por mês em estudos e pareceres para implodir a escola pública 1.071.995,42 € por mês. A internet, as redes sociais e toda a tecnologia que as permitem tornaram muito mais escrutináveis os comportamentos dos que ocupam cargos públicos e muito menos suportável todo o tipo de tráfico de favores e jogos de palavras. Mas esse salutar incremento de escrutínio não foi acompanhado pelo desenvolvimento da consciência social daqueles que a eles estão sujeitos. Temos assim consciências que não se perturbam com o atropelo de regras e valores comuns, que permanecem serenas depois de desonradas pelo incumprimento das promessas que fizeram à sociedade, que protagonizam lances que insultam o entendimento geral sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. Consciências que se apaziguam com o simples conforto de leis vis que elas próprias produzem. A crise, antes de ser financeira, meus caros colegas, é económica. Mas a crise, antes de ser económica, é política. E a natureza da crise política é moral. Porque é a moral que molda as consciências daqueles que mandam. Um sociopata tem uma personalidade patológica a que falta sentido de responsabilidade moral. Isto é, consciência. A consciência resulta de valores morais interiorizados ao longo de um processo educacional, opera em relação ao passado e em relação ao futuro. Quanto ao passado, provoca no ser humano sentimentos de alegria ou de culpa arrastada, a que chamamos remorso. Relativamente ao futuro, atua como regulador de comportamentos, como juiz de atuações. É aterrador sabê-lo, quando alguns governantes se revelam sociopatas e se dizem sempre de bem com a sua consciência. Os professores sabem, e cito, têm a obrigação de saber que todo o poder só se constrói sobre o consentimento daqueles que obedecem. Sei como é difícil combater o desânimo quando as necessidades básicas são a preocupação diária.
Sei da probabilidade de alguns presentes nesta sala estarem no desemprego, nunca terem tido vida estável e não saberem atualmente como dar de comer aos filhos. Mas é para parar tudo isso que urge fazer diferente. Reagir, dizer não, dizer basta. Dizer não à inversão do sucesso da escola pública inclusiva, reconhecida em estudos internacionais credíveis. Sustentar e defender que não temos professores a mais, que continuamos com licenciados a menos, que todos não somos demais para construir uma economia que pague o Estado Social que querem destruir. Foi com investimento na educação que os suíços, os dinamarqueses, os suecos, os noruegueses ou os finlandeses têm hoje o que alguns dizem que nunca poderemos ter. E importa ter bem presente que as nossas despesas sociais pesam 19% no PIB português, enquanto a média da zona euro se cifra em 21%. Muito obrigado pela vossa